Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais um domingo em nossas vidas e cá estamos, no final da tarde do primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor, para, pela 18ª vez, nos debruçarmos sobre o tema da ira de Deus, verdades esquecidas. Essa é uma das verdades esquecidas nesses tempos em que se fala corretamente, mas nem sempre da maneira devida, da misericórdia, da compaixão, da ternura de Deus, como se Ele não se irasse, não se indignasse, não se encolerizasse. O que é a ira de Deus? Estamos buscando respostas com a Escritura e com a Igreja, e pela 18ª vez cá estamos para continuar esquadrinhando a Escritura. Já estamos no Novo Testamento para encontrarmos a riqueza do ensinamento, da cólera de Deus, da ira de Deus, do furor de Deus, não no sentido humano, diga-se de passagem. Terminamos o encontro passado falando daquela que provavelmente é a passagem onde mais se harmonizam essas duas qualidades de Deus, misericórdia e cólera, compaixão e fúria, misericórdia e ira, tudo em Deus sem haver absolutamente contradição. Na parábola do servo cruel, que só aparece no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, de 23 a 35, um servo que tem uma dívida impagável com o seu patrão, 10.000 talentos. Pede perdão ao patrão, pede um prazo para pagar a dívida, mas o patrão, cheio de compaixão, perdoa. Mal ele sai dali e pega o seu empregado que lhe devia 100 denários, uma quantia irrisória. Paga o que me deves. Ele pediu um prazo. Ele não pagou, não quis perdoar. Jogou-o na prisão. O chefe dele soube, mandou chamá-lo, servo mau. Eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o texto que mais interessa é o do versículo 34. E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a dívida. O mesmo Senhor que usa de compaixão, cheio de compaixão, no versículo 27, o mesmo Senhor, e esse Senhor é símbolo de Deus, Deus que é cheio de compaixão para com o pecador. No versículo 34, esse fica encolerizado. Vimos que não há contradição entre misericórdia e cólera em Deus. Vimos que Deus também não muda. A misericórdia não muda para cólera, como se em Deus houvesse mudança, absolutamente. Tiago, capítulo 1, versículo 17, o Pai das luzes, nele não há qualquer princípio de mudança. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, se diz, eu sou Deus e não mudo. Então, a misericórdia de Deus, ela é encolerizada. E a cólera de Deus é misericordiosa. Misericórdia, cheio de compaixão, ao desgraçado que não tem como pagar a sua dívida e gratuitamente Deus perdoa. E isso aconteceu na cruz. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Cólera de Deus, o seu endurecimento, o seu empedernimento, eu não posso concordar, eu não posso aceitar, eu não posso aprovar, eu não posso legitimar, e minha ira se acende pelo o mesmo amor que me levou a perdoar você quando você estava arrependido. É o mesmo amor que agora assume, não como mudança em mim, mas para que você compreenda a severidade com que eu trato o pecado que não pode ter justificativa. Você foi objeto da minha misericórdia, foi perdoado e não é capaz de perdoar aquele que tem uma dívida infinitamente menor que a sua para comigo. O versículo 35 dessa parábola termina com uma sentença lapidar. E convém muito que essa severidade diante da cólera de Deus que se acende nessa parábola, repito, assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração.
o arremate dessa parábola é profundamente grave. Porque na mesma parábola nós temos neste rei que quer ajustar conta com os seus servos, esse rei é Deus. O ajuste de contas, todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E nós que somos objeto da misericórdia de Deus e clamamos a Deus por misericórdia, devemos usar de misericórdia também para quem nos ofendeu. Jesus colocou isso no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aliás, no final da narrativa do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 15, a ira de Deus nos lábios de Jesus aparece da seguinte forma, Mateus 6, de 14 a 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Eu dizia no programa anterior que a parábola do servo cruel, no meu entendimento, é a mais importante, resume toda a doutrina da conjugação de misericórdia e cólera em Deus. Convém, é necessário, é imprescindível que jamais separemos essas duas realidades, que em Deus caminham juntas e uma adjetiva a outra. A misericórdia de Deus se encoleriza, dependendo da nossa postura diante de Deus e diante do próximo. E a cólera de Deus é sempre expressão da misericórdia, porque ela é a indignação de Deus, ela é a manifestação da não concordância de Deus com o pecado do homem. E essa cólera assume modalidades não de vingança no sentido humano, mas de correção, de purificação da criatura empedernida no seu pecado. E isso comporta muitas vezes misteriosas manifestações de correção de Deus, para que a sua ira se acendendo, se abatendo sobre os homens, leve os homens ao arrependimento. Agora vamos ver a cólera de nosso Senhor Jesus Cristo com várias cidades em torno do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré. Há alguém que diz que o discurso de Jesus é todo bonzinho, é todo gostosinho, é todo docinho, não tem nada de dureza, porque Jesus é bom, porque Jesus é misericordioso, porque Jesus é compassivo. Tudo isso é verdade, mas o sentido que dão a essas afirmações não é nada disso, não. Prepare-se agora para um dos discursos mais irados, mais indignados de nosso Senhor Jesus Cristo contra cidades onde ele esteve, onde ele pregou, onde ele realizou milagres, mas que endureceram o seu coração. Com a palavra, Jesus, Mateus capítulo 11, de 20 a 24. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti.
é verdadeiramente surpreendente. Aqui, sim, é verdade, se pode falar de um discurso misericordioso, ou melhor, de um discurso misericordiosamente encolerizado. Pois Cristo veio salvar todos. E diante do endurecimento do coração, a sua misericórdia não se transforma, mas assume uma modalidade específica, a de dureza, a de ameaça, a de ira, a de cólera, a de indignação. O ai, a interjeição ai, de dor, de lamento, aqui é uma ameaça. Betsaida, Corozaim, Cafarnaum. Objetos da visita de Jesus que realizou nelas grandes milagres. Jesus fala de Tiro, de Sidônia, duas cidades do exterior, são do Líbano, e fala até de Sodoma, a cidade que foi destruída pela sua impiedade por Deus com fogo e enxofre. Quando Jesus diz que no dia do juízo Sodoma será julgada com menos rigor do que as cidades de Corozaim, de Betsaida, de Cafarnaum, etc., isso é uma ameaça tremenda. Isso é a expressão mais cristalina da ira de nosso Senhor Jesus Cristo diante do endurecimento do coração dos moradores dessa cidade. Não estamos absolutamente expondo contradições de atitudes, de reações de Jesus, ora bondoso e ora irado. Não. A misericórdia de Deus em Cristo é colérica, se encoleriza facilmente. E a cólera de Deus, a cólera de Cristo, é sempre misericordiosa. Quando Jesus imposta as suas palavras, o seu semblante também, de forma dura, de forma ríspida, de forma ameaçadora, Jesus não está deixando de ser expressão da misericórdia do Pai. Pelo contrário, Jesus está sendo misericordiosamente enérgico, misericordiosamente intransigente, misericordiosamente amável com pessoas de coração duro. E para essas pessoas, o discurso bonzinho, gostosinho, afávelzinho não funciona. Precisa usar uma conotação dura, como o pai, cujo filho negligente precisa de uma repreensão, de uma reprimenda, de uma cara feia, de palavras de ameaça. Mas subjaz tudo isso no coração do pai, o amor pelo filho. Tudo o que o pai quer é que o filho caia em si. No próximo bloco, daremos continuação a esse assunto fascinante. Não saia daí, retornaremos daqui a pouco.